Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Missionário sai do armário, se assume gay, bate boca com Felipe Valadão e André Valadão, manda ele negar a si mesmo. Entenda toda a polêmica nesse vídeo. Além disso, conheça a história da missionária, que ressuscitou após 3 dias no necrotério, para trazer forte revelação ao mundo, sobre a volta de Jesus Cristo, após Deus realizar um milagre extraordinário em sua vida. Assista e seja edificado. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal, para mais um vídeo. Peço para nos apoiar, deixando seu like, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, e se inscrever no canal, e ativar as notificações. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. No início desta semana, muitas pessoas foram pegas de surpresa com uma declaração do missionário Bruno Bordon. Ele, que também é arquiteto e fundador da Construide, uma organização que constrói moradias sociais, é muito conhecido no meio missionário por realizar missões no interior do Brasil. O missionário usou a sua conta do Instagram para revelar que é homossexual. Em um longo vídeo, ele explicou que, entre aspas, nasceu homossexual e contou para o público como foi o processo para conseguir se assumir. Bruno disse que começou a perceber que era gay quando tinha apenas 11 anos de idade. Na época, ele disse que sentia que gostava de pessoas do mesmo sexo, e isso para ele era algo chocante, já que também era uma criança cristã. Conforme contou no vídeo, o missionário pensava que aquele desejo era algo passageiro, e que quando chegasse à fase adulta, se casaria com uma mulher, e tudo aquilo iria acabar. Porém, aos 20 anos de idade, ele disse que passou a beber, e ficou animado, pois achava que isso faria ficar com mais meninas. Ele ainda completou, dizendo que, para ele, ficar mais alterado era mais fácil, e que era muito bizarro, porque mesmo estando bêbado naquelas situações, ele lembrava de orar. Completou. Ele ainda revelou que em suas orações, falava: Deus, hoje eu vou gostar, vou ficar com uma menina, hoje vai acontecer, vai dar certo. Segundo Bordon, ele foi tentando de todas as formas possíveis, dentro da igreja e no mundo. E ainda disse que tentou fazer, inclusive, terapias. Nessa mesma época, o missionário disse que teve um encontro com Deus, e com isso, o seu relacionamento com o Senhor se intensificou. No entanto, sentia que mentia para ele mesmo, pois, segundo ele, servia a Deus, mas escondia de todos que era homossexual. Ele ainda disse que sua vida foi assim até os 28 anos de idade, e que diante das incertezas, acabou tendo depressão, pensando inclusive que iria morrer por causa da pressão consigo mesmo. Para finalizar, ele disse que está pronto para falar sobre esse assunto, e está em paz com a sua sexualidade. Além disso, falou que quer ser uma voz para quem se sente esgotado e cansado, e terminou dizendo que ser homossexual não é sinal de fraqueza, falta de bom senso ou exagero de depravação. Antes de mostrarmos toda a confusão entre ele e os pastores Felipe Valadão e André Valadão, confira a declaração de Bruno Bordon, postado em seu Instagram. Esse com toda certeza vai ser o vídeo mais desafiador da minha vida de gravar. Eu não fiz um roteiro para isso. Simplesmente abri a câmera aqui e senti de fazer isso hoje. Bom, vamos lá então. Vou tentar falar sem cortes. Vamos ver se consigo. Desde muito cedo, eu lembro com 11 anos de idade, pode até ter começado isso antes, mas eu lembro com 11 anos de idade, quando eu comecei a entender um pouco sobre o que era sexualidade, eu me vi já como uma criança que gostava do mesmo sexo, com 11 anos de idade isso. E aí eu lembro que eu fiquei muito em choque, porque quando eu percebi isso, me soou muito como... Eu sabia da minha realidade, né? Só falando um pouco sobre o meu contexto. Eu sabia que eu era cristão,
né? Eu sabia o que os meus pais queriam de mim, o que a sociedade queria de mim, o que a igreja queria de mim, enfim, a minha família como geral, e sabia que aquilo não era bom, sabia que aquilo não fazia sentido com o que as pessoas queriam. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei muito em choque e falei, putz, grila, vou ter que... Não vai ser fácil pra mim, porque eu vou ter que esconder isso daqui, né? E aí o tempo foi passando, eu era muito novinho ainda, né? E o tempo foi passando na minha vida e eu vivi de um jeito como se aquilo não fosse uma realidade minha, como se aquilo fosse só uma coisa passageira, que logo logo ia ficar tudo bem, entre aspas, né? Ia dar tudo certo. E enfim, eu ia me apaixonar por uma menina, ia casar, como sempre escutei. Ia ter uma família e ia viver feliz para sempre. Só que aí o tempo foi passando e eu fui cada vez mais percebendo que aquilo fazia parte de mim, que aquilo era mais forte. Talvez essa seja uma boa palavra. Que aquilo era mais forte do que a minha religião, do que o que eu escutava, né, com os meus amigos, dentro da minha casa, dentro de todo aquele contexto que eu vivia. Não era sobre eu querer ou não, não era sobre eu lutar ou não, não era sobre uma opção ou não, não era sobre essas coisas, mas era sobre quem eu era. Era mais pesado, era muito profundo. E era muito cansativo conviver com o fato de que o que eu era eu não poderia ser. E eu sempre me enxerguei, né, pensava assim, poxa, se eu abrir isso para alguém, eu sempre enxergava essa situação, porque até então eu nunca tinha falado, eu sempre enxergava essa situação como falando com alguém e a pessoa olhando para minha cara como alguém depravado, como alguém sujo, como alguém que comete muitos pecados, ou cometeu muitos pecados e por isso vivia essa condição. Então, era muito louco porque era muito difícil de formatar dentro da minha cabeça tudo isso, era muito difícil. E aí o tempo foi passando, né? Eu falei que com 11 anos de idade eu me vi nessa situação, porque foi quando eu entendi sobre sexualidade, sobre o que era isso. Meus desejos começaram a aparecer. E aí eu lembro de tentar muitas coisas, assim, todo o meu processo de crescimento dentro da igreja. Eu lembro de ir para workshop, eu lembro de passar por cura e libertação, eu lembro de fazer células e confessar isso para alguns amigos, para algumas pessoas, a gente orar junto, algumas campanhas. Eu lembro de ler especificamente sobre isso, para eu tentar encontrar passos práticos para deixar essa prática, né? Eu lembro de muitas coisas, eu lembro de muitas coisas, mas elas não... À medida que eu ia crescendo, essas coisas, elas só me sugavam mais, porque quanto mais eu me esforçava para deixar de ser, mais eu tinha consciência de que eu de fato era, e que aquilo era muito mais forte. O tempo foi passando e eu fui sempre me guardando muito, né? Muito. Sempre fui muito puro e sempre busquei muito essa pureza. E aí eu lembro que com 20 anos de idade foi a primeira vez assim que eu bebi na vida. Primeira vez que eu tive um contato com álcool e com amigos junto. E aí eu lembro de beber pra caramba. E naquele contexto eu pensei assim, nossa, agora que eu tô vivendo isso daqui, que eu tô me permitindo práticas como essa, agora acho que eu vou encontrar alguma menina, agora acho que eu vou gostar. E eu lembro de começar a ficar com algumas meninas e todas elas eu sempre ficava quando eu tava um pouco alterado, porque pra mim era mais fácil. E é muito bizarro, porque mesmo quando eu tava bêbado, naquelas situações com 20 anos, eu lembro de orar e falar assim, Deus, hoje eu vou gostar, sabe? Eu vou ficar com uma menina hoje e eu tenho certeza que hoje vai acontecer, hoje vai dar certo. E é tão bizarro porque eu fui tentando de todas as formas possíveis. Então eu tentei de todas as formas possíveis dentro da igreja, eu tentei de todas as formas possíveis no mundo. Eu fui tentando tudo que eu podia e tentei na terapia e ia tentando e me esforçando muito. E eu lembro de ter tido um encontro muito legal com Deus quando eu estava com 21 anos de idade, onde muita coisa na minha vida mudou, espiritualmente falando. Comecei a enxergar Ele diferente, não só como alguém que queria aplicar a justiça dele na minha vida,
e é por isso que eu tinha muito medo, né, de me assumir para mim mesmo. Mas eu comecei a enxergar ele como um pai, comecei a enxergar ele como alguém que de fato me amava, como alguém que falava de fato comigo, um relacionamento muito mais íntimo. E aí eu passei 7 anos da minha vida, até os meus 28, em um outro processo, onde eu anulei isso de novo. E só que à medida que o tempo ia passando, nesses 7 anos, começou a ficar muito difícil, porque eu começava a perceber que isso também não era sustentável. E por mais que eu me sentia, espiritualmente falando, muito carregado, emocionalmente, e quando eu olhava para mim, quando tinha os meus momentos sozinhos, eu me sentia muito mentiroso comigo mesmo. E aí isso não condizia com o contexto todo, porque eu falava, caramba, Deus, sabe, eu sirvo a um Deus que é de verdade, e que ama a verdade, e que ama lidar com fatos, sabe, e não esconder as coisas. E eu ficava me olhando e falava, Deus, até quando eu vou me esconder? E eu não tô me escondendo de você, sabe, porque eu nunca tive esse problema. É muito louco falar isso, mas eu nunca tive esse problema de sexualidade com o Senhor. Eu sempre tive esse problema de sexualidade comigo mesmo, porque eu nunca senti que eu estava devendo algo para Deus. Em todo o tempo, eu sempre tive um relacionamento muito bom, mesmo com essa situação. E aí começou a ficar muito sustentável para mim, muito sustentável, a ponto de me ver depressivo, a ponto de entrar numa depressão muito profunda, que aconteceu mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos atrás. Ela iniciou mais ou menos. E eu senti que eu ia morrer. É muito louco falar isso. Talvez uns 5 anos atrás eu nunca imaginaria que eu tava gravando esse vídeo aqui. Mas eu sentia que eu ia morrer, mesmo. Na verdade, até um parênteses, assim, desde os meus 11 anos de idade, eu sempre falei que eu achava que eu não ia passar de 30 anos. Achava que eu não ia passar disso. Mas eu sabia por que eu falava isso. É muito maluco, era exatamente por isso que eu sentia que eu não ia passar, porque eu sentia que isso ia crescer muito, sabe? Sentia que isso ia ficar muito insustentável e que eu não ia aguentar, que eu ia adquirir uma doença. E eu me vi, há uns 3 anos atrás, com a Construid acontecendo, com várias conexões, com um monte de gente legal, muita coisa boa acontecendo, e me vi depressivo nesse nível, de sentir que assim, Deus, eu não vou aguentar essa pressão. E eu nunca pensei em tirar minha vida, porque eu sempre com Jesus, com o Senhor, estava sempre tudo bem, sabe? Mesmo com isso, é muito louco. Mas eu senti que eu estava morrendo, que eu não ia dar para mim. E eu ia ter que colocar isso para fora, porque eu não ia conseguir, eu estava muito forte. E aí eu comecei a lidar com isso, comecei terapia mesmo, comecei a lidar com meus sentimentos. Na época eu estava completamente apaixonado por um amigo, e aí comecei a lidar com meus sentimentos, com tudo isso. E foi um processo muito intenso, gente, muito intenso e muito doloroso, muito difícil. Mas foi esse processo que me trouxe até aqui, um processo de muita profundidade, assim, em autoconhecimento. E aí veio a pandemia e me ajudou muito a estar só comigo e a entender e formular algumas coisas dentro de mim. E a primeira delas, assim, é que eu não sou menos amado por Deus. Eu não sou menos amado por Deus porque eu nasci homossexual, sabe? E é forte falar essa frase, né? Talvez muitas pessoas que estão me escutando aqui vão ter dificuldade com ela. De eu conseguir falar, nossa, de eu falar aqui, né? Eu nasci homossexual. É muito forte isso. Pra mim sempre foi muito forte também. Eu nunca quis professar isso, assim, nunca quis declarar isso. Mas eu comecei a entender que, sim, eu nunca optei por isso. Eu nunca optei. É muito louco, assim, nunca, em momento algum, em hipótese alguma, eu optei isso na minha vida. Mas hoje, de verdade, gente, de verdade, do fundo do meu coração eu falo isso, que eu tenho orgulho, cara. Eu tenho orgulho de carregar isso. Eu tenho orgulho porque eu sei que isso faz parte de um grande propósito, assim, que eu vou cumprir aqui na Terra. E através desse vídeo eu sinto que eu tô dando início a isso, porque eu tô abrindo isso primeiro. E eu sei que muitas coisas vão começar a acontecer a partir daí. Eu me sinto, acho que, pronto para falar isso hoje, porque eu sinto que hoje eu tenho frutos que falam mais de mim do que as minhas próprias palavras.
Então, eu quis muito dar o meu melhor e conseguir aguentar, entre aspas, por um tempo esse processo todo, porque eu queria que a Construir chegasse onde ela está hoje. Eu queria que o meu escritório de arquitetura pudesse me remunerar para eu poder depender do meu próprio, para eu poder viver do meu próprio trabalho. Eu queria que outras pessoas olhassem para mim e tivessem confiança em mim, não somente pelo que eu falo, mas justamente por tudo que eu desenvolvi ao longo da minha vida, sabe? E eu tô falando isso de números e de coisas que as pessoas conseguem mensurar, mas as pessoas que me conhecem pessoalmente, elas confiam em mim pelo meu caráter, pela minha bondade, pela minha generosidade, pela minha verdade, pela forma como eu sou amigo, pela forma que eu me importo, pela forma que eu lidero, que eu protejo, que eu cuido. E eu fico muito feliz, e hoje eu me sinto muito pronto para poder professar uma frase como essa, porque eu sei que ela só reforça, no final das contas, ela só está reforçando quem eu de fato sou e quem eu me tornei. E eu tenho a plena consciência de que o fato de eu olhar tanto para as pessoas, de eu ter me esforçado tanto ao longo da minha vida toda, até aqui onde eu estou, e eu sei que isso vai continuar acontecendo, o fato de ser tão empático, de ter atitudes de tanta compaixão, eu sei que tudo isso, gente, veio desse lugar. Veio desse lugar, porque eu precisei me esforçar muito para primeiro lidar comigo antes de qualquer um. E é muito maluco tudo isso. É muito maluco. E eu quero dizer também que hoje eu me vejo muito em paz com a minha sexualidade. E eu não me vejo sendo cobrado por nenhum estereótipo. Então, eu não quero me parecer um hétero top. Eu não quero me parecer um cara muito afeminado e com traços que eu nunca tive, só porque agora eu tenho que levantar uma bandeira. Eu não quero nada, eu quero ser a minha versão, eu quero ser exatamente o que Deus me fez para ser. E eu quero ser uma voz mesmo para todo mundo que se sente cansado, se sente esgotado, se sente a ponto de morrer, como eu estava me sentindo. E eu quero aprender, de fato, assim, a como lidar com essas coisas, com outras pessoas e ajudar pessoas. Eu sinto que a Construir ela é só um negocinho. Eu sinto que isso é muito maior. E não que isso seja uma pauta melhor do que a habitação, né? Mas eu sinto que isso dentro de mim, assim, reverbera muito, porque eu sei o quanto eu sofri por isso. E é por isso que eu entendo exatamente a dor de quem passa, sabe? Eu entendo exatamente a dor de quem convive com isso. E sobre o meu futuro também, falando de forma muito rápida, assim. Pelo fato de eu conseguir me aceitar hoje, de eu conseguir lidar comigo e gravar um vídeo como esse, eu sinto que muitas coisas boas vão acontecer. E dentro desse aspecto mesmo, eu sinto e eu sonho com uma família. Sabe, eu sonho em ser exemplo, e eu sonho em mostrar para um monte de gente que ser homossexual não tem nada a ver com alguém depravado, ou não tem nada a ver com alguém mentiroso, alguém idólatra, ou alguém que é fraco em personalidade. Personalidade não, é fraco em caráter, é fraco em mentalidade, você entende? Porque às vezes não, a maioria das vezes a gente quer associar a homossexualidade a fraqueza, a falta de bom senso, a exagero de depravação, enfim, há um monte de coisa que você sabe que vem na tua mente quando você escuta essa palavra. Enfim, eu queria muito gravar esse vídeo porque eu acho que a partir desse vídeo muitas coisas vão acontecer. E eu nem sei o que são elas, tá? Nem quero ficar pensando também o que são elas. Eu queria só chegar aqui de cara limpa dentro do meu quarto, no lugar mais íntimo que eu tenho, mais sagrado, sabe? Minha intimidade mesmo. E eu queria muito expor isso aqui porque eu sinto que eu tô em família. E é isso. E é isso. Eu não sei se vai ter pessoas me apoiando aqui, escutando isso, se vai ter pessoas me julgando, se vão ter pessoas aceitando essa minha fala, se vão ter pessoas, eu não sei, querendo curtir um negócio desse, ou querendo me denunciar, eu não sei. Mas eu sei que esse sou eu. Esse sou eu. E eu sei também, com toda certeza, que eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Muito orgulho. E
E é isso. Obrigado por você que ficou esses 16 minutos aqui. Esse, com toda certeza, de todos os conteúdos que eu fiz na minha vida, esse daqui é o mais importante pra mim. Agora falando pra mim. E é isso. Após essa recente revelação do missionário Bruno Bordon, que se assumiu homossexual, o cantor gospel e pastor André Valadão se manifestou sobre o caso. André falou sobre o assunto após ser questionado por um seguidor na sua famosa caixinha de perguntas no Instagram. O conselho que ele deixou para Bordon foi para negar a si mesmo. Cada um de nós, na nossa cobiça e tentação, negue-se a si mesmo. Além disso, o cantor fez questão de deixar claro que essa fala é de Jesus e não dele. Além disso, ele escreveu um texto onde diz que primeiro é preciso querer renunciar, negar a si mesmo, tomar o que é a sua cruz e, principalmente, seguir a Jesus. E completou com uma passagem bíblica dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Confira a declaração de André Valadão sobre o caso. Qual conselho que o senhor daria para o missionário que seja gay? Qual é o conselho que eu dou para qualquer ser humano? Jesus deixou a condição: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Cada um de nós, na nossa cobiça e tentação, nega a si mesmo. Essa é a lenda crítica de André Valadão, o pastor Rodrigo Menezes, ex-homossexual assumido, gravou um vídeo para o missionário Bruno Bordon e publicou em suas redes sociais o seu conselho. Segundo Rodrigo, o seu coração sangrou ao ver Bruno dizer que nasceu gay. Ele iniciou, rebatendo o missionário Bruno, dizendo: ninguém nasce assim. E ainda completou, afirmando que ficou mal e quebrado emocionalmente com a sua declaração, e finalizou, dizendo: me vi na sua história, nas suas dores e na sua aceitação. Inclusive, quando eu me assumi, vários evangélicos me apoiaram, dizendo que o importante era eu ser feliz. Completou. Diferente de Bruno, Rodrigo tinha trejeitos, sofreu rejeição dentro e fora da igreja, foi muito criticado e até tentou se matar. Confira o vídeo da declaração do pastor. Oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Menezes e eu quero compartilhar um vídeo resposta ao vídeo do Bruno Bordon. Eu consigo sentir e entender exatamente aquilo que o Bruno está sentindo. Eu passei pelo que ele passou e talvez até pior, porque ao contrário do Bruno eu tinha trejeitos e por conta desses trejeitos eu apanhava em tudo que era lugar, eu sofri bullying dentro e fora da igreja, tentei me suicidar, uma longa história. Até o dia em que eu encontrei um pastor, eu fui pastoreado por um pastor da Hipergraça. E ele me disse que eu deveria me aceitar porque isso não era pecado e que estava tudo bem. E eu segui o conselho daquele pastor. E eu comecei a viver uma vida completamente sem peso, assumido, vivendo uma outra realidade. E eu realmente acreditava que um dia eu iria casar com um homem e constituir família com ele, etc. Mas um dia eu falei assim: Deus, eu creio que isso não é errado. Eu creio que isso não é pecado. Eu creio que eu estou certo. Mas o que você pensa? Porque se você me falar que eu estou errado, se você me falar que isso aqui não está certo, eu mudo porque eu te amo, Jesus. E aí começou o meu processo, porque foi quando Deus falou: não, você não está certo, isso não é o que eu tenho para você, essa não é a identidade que eu tenho para você, esse não é o futuro que eu tenho para você. E aí foi barra, porque eu tive que me esvaziar de todas aquelas mentiras que estavam na minha mente. Porque nessa altura do campeonato, além dessa teologia da hipergraça, dessa influência desse pastor que ele tinha sobre a minha vida, eu já estava me envolvendo com ativismo, com política de esquerda e levantando bandeiras. Cara, eu entrei por esse processo, que foi um longo processo, que se eu ficar aqui contando para você, a gente vai demorar horas nesse vídeo. Não dá para eu falar todo o meu processo. Mas o fim desse processo foi Deus transformando as minhas emoções, a minha identidade, os meus sentimentos. A minha alma começou a ser transformada, a minha mente começou a ser renovada. E hoje, eu sou casado com uma mulher incrível, com a mulher mais incrível desse mundo. Eu tenho uma vida sexual muito saudável, a ponto de não deixar margem para dúvidas sobre a minha sexualidade. Ah, Rodrigo, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Como que você vai cair naquilo que você não é mais tentado?
Então eu deixo esse vídeo aqui para você. Talvez você ficou confuso se realmente é errado, se realmente é pecado, se não é pecado. Eu quero deixar o meu testemunho, eu quero deixar a minha história aqui com você. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus abençoe. Além dos pastores André Valadão e Rodrigo Menezes, quem também se manifestou sobre o caso, foi o pastor Felipe Valadão. Só que dessa vez, teve até bate-boca entre os dois, nas redes sociais. Felipe Valadão comentou na publicação do missionário, marcando o pastor Rodrigo Menezes, que é ex-homossexual, e gravou um vídeo em resposta a Bruno. O arquiteto ficou incomodado com a atitude de Felipe, e respondeu à marcação, dizendo que o conhece há muito tempo, e ele nunca o seguiu nas redes sociais, mas agora, neste momento de vulnerabilidade, o pastor resolve curtir sua publicação, e deixar claro seu posicionamento contrário. Felipe Valadão, obrigado por me encaminhar, irmão. Me chama a atenção, pessoas que nunca me viram criarem conteúdos em cima da minha história, para se provarem. Mas eu respeito, e entendo que fazem isso, com um propósito bom. E pastor, nos conhecemos há tanto tempo, várias vezes nos vimos pessoalmente, já fiz tantas coisas boas. Fico surpreso por não ter me seguido até hoje, por elas, e em um vídeo de confissão, e tanta vulnerabilidade, você vir curtir, e tentar deixar tão claro, seu posicionamento contra minha atitude, e se querer ver uma mensagem de cuidado no privado. Mas te entendo também, e te respeito, é que como esse lugar é meu, entre aspas, por ser meu Instagram, senti vontade de desabafar isso também. Mas amo você, seu ministério, e continuo te seguindo por aqui. Tamo junto. Escreveu Bruno. Por sua vez, Felipe Valadão se justificou, dizendo que mandaria uma mensagem no privado, caso Bruno tivesse colocado o vídeo em uma rede fechada, e disse que amar não significa concordar com tudo. Amigão, eu jamais vou fazer o que muitos aqui estão fazendo, para lacrar. Se você tivesse postado algo exclusivo, em uma rede fechada, eu certamente falaria no privado, mas como você postou aqui, na rede aberta ao diálogo, para o pensamento contrário, fica aberto então. Deus não ama o que você faz, Deus ama o que você é. Acho que te ensinaram errado, mas amar não significa concordar com tudo. Amar significa corrigir a rota, quando necessário, mas o lance é o seguinte: faz com a sua vida o que quiser, você pode, e deve ter o direito de escolha, só não relativize as coisas, de maneira tão simplória assim. Verdade é verdade, e engano é engano. Que Deus te guarde. Escreveu o pastor. Em tom irônico, Bruno Bordona agradeceu ao pastor Felipe pelo sermão e deixou um emoji com um beijo. E viu que eu estive no necrotério, ajoelharam no vidro, ela levantou as mãos. Jesus, eu quero aceitar o Deus, aleluia, desta mulher. Essa revelação é muito forte, igreja. Eu tenho uma pergunta para fazer a você, meus amados irmãos em Cristo, que está assistindo ao vídeo. Você acredita em milagres? A palavra do Senhor fala no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, que Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Meus irmãos, a revelação dessa missionária é muito forte, pois ela já estava morta há 3 dias, e por um milagre, ela ressuscitou. É muito forte. Assista o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo com seus familiares, e deixe seu like, para assim, receber muito mais vídeos edificantes, e que vão impactar a sua vida. Assista até o final, é muito forte a revelação dessa missionária, que traz um grande recado, da volta de Cristo. Jesus está voltando, desperta nação. É tempo de arrependimento, é tempo de busca. Se você está preparado, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Veja agora na íntegra. Você vai ficar impactado com a forte profecia que Deus mostrou para a missionária da volta de Cristo. Se prepare, igreja. De nós estarmos desapercebidos, é tempo de arrebatamento, é tempo de pregar salvação e vida eterna, é tempo de pregoar que Jesus está voltando, Ele está às portas e bate, e o que nós temos preparado para quem será? Yarás, Rabash, Yalaço, Mandará, Caçúbia. Como você está se Ele te convidar hoje? Eu me lembro
que a minha família contou que quando eu fiquei 3 dias de necrotério no saco plástico com aplicação de formol, eu não tenho as vistas, eu estou vendo a igreja embaçada, eu só tenho 7% do olho direito, formol cegou, paralisei por dentro, mas tinha um grande coral, 244 mulheres do círculo de oração, e a senhora funerária levou um pano e deixou na igreja, do pó veio e para o pó voltará, mas o Espírito devolve nas mãos do Deus que o deu, e nem todos vão poder ser devolvidos, aleluia. E agora as irmãs cantavam, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que eu me unati. E depois elas cantavam, da linda pátria estou, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou, aleluia, junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, há perfumes a gozo exaltado, as delícias profundas dali, tinha ali de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Meu pai viu passar no Jornal Nacional o meu corpo no necrotério. Ele foi com uma funerária buscar. Chegou lá, eu fui levada ao ML para ser arrumada e colocar num caixão. Quando eles serraram tudo aqui para tirar tudo o resto que ainda tinha dentro, e a igreja ficou cantando, então o corpo chegava 2h30 da manhã na cidade de Ariquemes, Rondônia. Mas quando o médico legista ali, mais 3 doutores e uma enfermeira me arrumavam, situação muito feia, quebrei bem pouquinho, 35 ossos do corpo, da cabeça, os pés. Estou aqui com 4 vértebras da coluna fraturada, quebrei a sacra, 4 vértebras da lombar e abri a lombar e quebrei 4 vértebras da coluna vertebral. Esbagacei, para nada servia um lixo, bagaço. Mas o dono da vida estava ali. Eu tinha 30 dias que tinha aceitado Jesus como meu salvador, e ele apressou meu pastor, e eu tinha batizado nas águas. Quando mergulhou que levantou, recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu sou filha de um ex-padre vindo da Alemanha, nasci ali na capital do Brasil e me criei ali. Meu pai era muito devoto de santo, foi batizado pelo padre Cício e odiava crente. Minha mãe queimava os crentes com água quente. Mas Jesus tinha uma chamada na minha e na vida deles. E Jesus ia usar eu como instrumento de salvação da minha família. Então o Senhor apressou o meu pastor para me batizar nas águas. Me deu o batismo com o Espírito Santo. 30 dias de crente passei por essa tragédia. 35 fraturas da cabeça aos pés. Eu louvo a Deus por não ter bexiga, usar uma sonda de platina. Eu louvo a Deus por estar quase cega, porque meus pais partiram crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os alemãos são uma família muito devota e rebelde. Meu pai era um alemãozão de 2,10 metros. Aleluia, muito incrédulo, mas Jesus pegou e disse, eu vou pegar o que você mais ama e vou tocar. Esbagaçou, ele tem todo o direito, ele é dono da vida. Então ali, ele chorando muito, e o corpo no ML, ele chorando muito lá pro lado de fora, a igreja preparada para receber esse corpo. Jesus agora entra no ML e disse, geme, filha minha. Eu não enxergava, meus olhos estavam para fora, quebrou tudo isso aqui, estava pendurado, estava horrível. Quando Jesus disse, filha minha, geme, porque eu quero te usar na terra dos viventes. Eu não estava sentindo dor, 3 dias de necrotério alimentando formiga, aplicação de formol, estava sentindo dor. Eu comecei a gemer. Quando ele manda, tem que obedecer, eu sou obediente. Comecei a gemer. O médico legista agora olha para aquela enfermeira e diz, tem algo errado. Ela disse, não tem nada errado. Ele disse, ele disse que doutor. Essa mulher está toda estourada, o senhor acabou de serrar ela, abrir. Estamos tirando tudo para colocar enxerto para apanhar no caixão. Ele disse, é sangue. Ela disse, que sangue, doutor? Está todo o sangue lá, a polícia está com a filmagem do local do acidente, uma poça de sangue muito grande, e o resto está no saco plástico na lixeira. Ele disse, é sangue sim, olha para o meu avental. Jesus estava colocando sangue nas minhas veias. Não ficou um médico daquele dentro do ML, correram tudo. Mas ao correr, Jesus fez eles se tropeçarem um no outro. O médico legista passa o bisturi na boca, pegou 28 pontos, ela quebrou o tornozelo, ela era macumbeira, prepotente, arrogante,
Ninguém gostava daquela enfermeira ali. Depois fui saber da história. Porque até então eu só ouvi o que meu Deus falou, não via ninguém, não mexia. Toda quebrada, aleijada, troncha, as pernas viradas para trás. E meu pai perguntava lá fora o que está acontecendo. Aí o diabo manda um terremoto na Bolívia, passou 200 metros por baixo do chão, rachou todo o paredão do ML e do João Paulo II, do Hospital de Porto Velho. E o povo correndo, correndo, e passou e: vamos, seu Cícero, que o prédio vai cair. Ele disse: minha filha está aí dentro. Errado, não precisa o senhor gastar com caixão. Ele disse: não vou correr, minha filha está aí dentro do ML. E Satanás estava furioso, porque sabia que Deus ia me colocar de pé para repreender as astutas ciladas do diabo. Aí médico nenhum me aparecia para arrumar, e aquele sangue foi correndo para fora. Jesus colocou sangue redobrado nas minhas veias. Aí veio 2 médicos, um da Presbiteriana renovado, outro da Batista renovada, para fazer minha cirurgia, para me ajeitar, para tirar pau, caco de vidro, para me fechar. E não perceberam que eu estava com 5 vértebras da coluna fraturada, 4 só da vertebral. Ele disse: nunca vi um caso desse. 35 anos de medicina, nunca vi. Não tem lógica isso. E eu ouvia tudo. Jesus não mandou ficar surda de novo, só mandou eu ouvir e gemer. E eu gemia sem parar, mas eu ouvia tudo que eles falavam. Vamos apressar, porque está com hemorragia. O outro disse: não é hemorragia não. O médico legista aplicou sangue nela. Não, o médico está em coma, não tem como. Falei: ele entrou em coma, está no UTI. Médico legista. Jesus foi tratar com o médico lá no UTI. E Jesus pode tratar com crente rebelde aqui, lá no Socorrão. Se cuida. Ele não gosta que brinca. Então nós temos que ser original. Nós não pode ser falsificado. E aqui tem gente que precisa perdoar e pedir perdão. O perdão é coisa importante. Eu sei que ali me arrumaram, costuraram os pontos dessa largura um do outro. Socaram lá no UTI, fiquei lá 3 meses e meio de UTI. Um dia 2 enfermeiras limpando, eu vou cortar, não dá para contar tudo. 2 enfermeiras limpando ali o UTI, vai bater no que eu preguei nesta noite, livro de Mateus 25. O Senhor usou uma faxineira, 2 para mim, eu sem mexer, muita mangueira, muito aparelho. Eu quero te dizer que eu estou aqui, mas eu tenho um buraco enorme no coração. É só Jesus para botar um bagaço, um lixo de pé. Jesus é especialista em reciclar lixo. O caco de vidro que entrou aqui, eu fiquei fincada com ele no chão. Está lá nas costas. Teve que assombrar a medicina. Se eu fosse médico, eu também estava em coma. Eu corria também. Não tiro o direito da medicina. O Senhor leva aquelas mulheres para limpar o sangue de uma mangueira que tinha num vidrão no chão aqui no meu nariz. Eu estourei os 2 pulmões, estourei tudo. E uma disse assim, não sabia que eu ouvia: Maria, eu sinto que esta vida é crente. Eu sinto que Deus tem algo, porque quando eu chego no UTI eu sinto uma glória e dá vontade de falar em mistério com Deus. Sei o nome das mulheres, vamos se encontrar agora. Aí a outra diz: Constantina, não. O diretor do hospital disse que se pegar nós, que essas línguas feias, falar em língua com Deus, a língua do Espírito Santo, ele vai nos dar as contas sem direito a nada. Eu tenho 15 anos que trabalho aqui, cuido do meu marido paraplégico em cima da cama. Maria não fechou a boca, Deus toma Constantina e profetiza para mim: eis que te tirarei daqui dentro de poucos dias, te levarei para a capital do Brasil, daqui muito longe. Emendarei osso por osso e junta por junta, e te usarei na terra dos viventes, nos 4 cantos da terra. Vieram tudo correndo, o diretor, eu chorei 2 lágrimas, ele tirou as irmãs e disse assim: ela escuta, está proibido falar qualquer coisa que ela ouve, ela está escutando, ela está chorando. Aí ele colocou o dedo, que eu estava com os aparelhos, e disse: se tu me ouve, dá um sinalzinho. O Senhor usou meus 2 dedos para fechar o dele e soltei. Ele disse: ela ouve. 8 dias cumpriu a profecia do Senhor. Quando é Deus que manda, cumpre. Agora, quando o profeta se usa, quando o profeta não é de Deus, é da carne, ele usa por sua conta própria, não vai acontecer. Você vai morrer de esperar sentada no banquinho da praça e o milagre não vem, porque não foi Deus que falou. Mas se Deus te prometeu, vai cumprir uma por uma as promessas que Ele tem te prometido. 8 dias, põe em cima do caminhão de bombeiro a maca, me leva para o aeroporto de Porto Velho, desço no aeroporto de Brasília. 3 anos de Sara Kubitschek, no 4º andar do Sara, onde a aparelhagem é mais avançada. 3 anos de colchão d'água, sem se mexer, só rodava o caroço do olho e só sabia gemer, porque ele só mandou gemer, ele nunca mandou eu parar. Pronto, 3 anos. Um dia, 3 anos, 3 meses e meio de hospital, ele me devolve as minhas vistas e a minha fala. Primeira coisa que eu vi, um médico perto de mim e um relógio bem grande na parede marcando 2h01.
minuto. Aquele médico olhou para mim e disse: senta, eu irei demais com ele. Mas antes eu tivesse ficado sem falar. Eu disse: não é sua mãe, não é sua filha, não é sua esposa, não é seu pai, não é você. Você está tirando sarro porque eu sou aleijada, paraplégica. O médico levantou para cima, eu disse: ele está doido e eu estou morrendo. Baixou, travou as 4 rodas da maca, estendeu a mão. Eu vi que a mão dele era muito diferente. Eu disse: não é médico, eu estou no paraíso. Eu não estou mais na terra dos viventes, eu já estou morta. Aí o médico disse para mim: põe de pé. Eu disse: não posso, sou aleijada, desenganada da medicina. Ele disse: pode, tudo tu pode naquele que te fortalece. Pegou aquele esqueleto humano, colocou de pé. Mais uma vez assombrei o Sara de Brasília, a medicina brasileira. Jesus me colocou naquela noite 2h01 da manhã de pé. Primeira coisa que eu fui caçar foi o relógio. Não tinha relógio, mas aquele relógio era do céu, o anjo levou de volta. E de pé eu estou até hoje, para a honra e a glória do nome dele. Aleluia. Por isso não posso brincar de ser crente, porque não tem segunda chance de devolver vida. Ou é crente ou não é, porque é sim, sim, não, não. Na Bíblia não tem será, não tem talvez, não tem quem sabe. Ou eu sou ou eu não sou, porque os mornos ele vai vomitar no último dia. Não podemos brincar, igreja. Você que não tem firmeza, você só vive se desviando. Faz um compromisso com Deus nesta noite, pelo amor de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito lá: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi o quê? Lançado no lago de fogo. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Salvação é dom de Deus e é individual, e cada um tem que esforçar pela sua. O seu pastor, a sua pastora não pode te salvar, pode somente te ensinar o caminho do céu. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, esposa não vai salvar esposo, esposo não vai salvar esposa, porque cada um tem que buscar a sua. E a nossa salvação é tomada à força, é brigada contra as potestades, contra os demônios, para nós poder chegar no reino de Deus. Eu quero te dizer que meu pai e a minha mãe partiu 5 meses de diferença um do outro, e dorme no Senhor, crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus salvou meu pai, minha mãe, os médicos. Deus salvou muito médico na capital do Brasil. Deus salvou sargento, policial, cabo. Deus salvou coronel, general da marinha. E Jesus tem salvado, aleluia. Lá no hospital, eu ainda lá deitado em coma, 8 prostitutas saíram do prostíbulo, pediu para deixar ver só pelo vidro. Quando viram e viu que eu estive no necrotério, ajoelharam no vidro. Ela levantou as mãos: Jesus, eu quero aceitar o Deus, aleluia, desta mulher. Hoje elas são mulheres do círculo de oração. 8 mulheres que saíram do prostíbulo e aceitaram Jesus. Hoje são missionárias, mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus. Temos que ser exemplo, irmãos, na nossa rua, na nossa vizinhança. Temos que ser exemplo na faculdade, no mercado, na escola, porque a qualquer momento ele vai requerer o fôlego de vida. E como eu e você estamos, nós vamos? Como está? Será que vale a pena jogar aqui a sua chamada fora no lixo? Tem muita gente querendo fama. Não, irmãos, não temos que ter o nome escrito no muro, na calçada, não. Temos que ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ei, nós não temos que ser reconhecidos pelo presidente da república, não. Nós temos que ser escolhidos por Deus para morar no céu de glória. Amém?